Olá, internautas, dando sequência à nossa série de entrevistas sobre a consciência negra, eu recebo aqui agora o advogado Alisson Lopes. Ele é membro do Conselho de Defesa do Negro do Distrito Federal, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele também é da Comissão de Direitos Fundamentais Luiz Gama, da OAB seccional lá de Taguatinga. E também produtor de audiovisual e uma série de atividades que ele desenvolve como um dos ativistas de defesa dos direitos do negro. Como vai, Alisson? Tudo bem? Tudo ótimo, saudação a todas e a todos, é um prazer estar aqui. Legal. Então vamos começar falando sobre o seu trabalho lá na OAB de Taguatinga, com a Comissão de Direitos Fundamentais Luiz Gama, que aliás é uma homenagem a um grande Rábula, e agora recentemente recebeu o título honoris causa, né, recebeu do OAB o reconhecimento como advogado, né, que é uma figura ímpar, né, na história e que é um momento de revisão desses personagens. Nós sempre tivemos uma visão oficial da história onde os oprimidos não tinham reconhecimento. Então, quando nós vamos estudar principalmente a questão da negritude, do movimento negro Brasil para combater o racismo e os desdobramentos dele, nós percebemos que o ensino da história ela tem que ser revista. Né? Por exemplo, quando vamos falar da África, nós temos que falar dos grandes impérios, das grandes inovações, né? Do grande berço da humanidade, que é o continente africano, e a importância dele nas tecnologias, na cultura, e muitas vezes na forma tradicional, quando nós ensinávamos história para os estudantes, começávamos a falar lá da escravidão, e aí muitas vezes a criança que se reconhece como negra, né, a criança negra, ela se sentia menosprezada, pensando no sentido, meus ancestrais eram escravos, e na verdade, nós temos que trabalhar a consciência de que houve essa diáspora forçada e que nenhum negro ou negra aceitou a escravidão. Né? Nós sabemos que o processo foi um processo, nós tínhamos o banzo, né, que muitos hoje relacionam com a espécie de depressão, mas na verdade é o que muitos grupos indígenas fazem, uma resistência, né, usando o próprio corpo, a própria mente, para não se submeter à escravidão. Então eles se negavam a comer, podiam ser chicoteados que não comiam. Mulheres grávidas abortavam os seus filhos antes que eles nascessem, justamente para não se tornarem escravos. A relação com a capoeira, né, a capoeira como um instrumento de resistência mesmo. Os próprios quilombos, né? Os próprios quilombos, né? Que foram o grande ápice dessa resistência. Exatamente. E o maior deles, o Estado Negro, né? De Palmares, né? Onde, segundo alguns historiadores, chegamos a ter cerca de 10 mil participantes, né? Seguindo as tradições africanas, e onde não tinham só pessoas negras, mas também indígenas e até brancos que eram marginalizados naquela sociedade. Agora você tem uma participação muito importante no Conselho de Defesa do Negro como representante da OAB. Qual é o papel da OAB, principalmente do Distrito Federal, nessa luta contra o racismo? Olha, isso é fundamental, porque nós fizemos um breve panorama histórico aqui, mas nós sabemos, e eu faço parte de uma linha de pensamento do direito achado na rua, que é um movimento social que positiva as leis, e não o inverso. A lei ela não surge, não é uma revelação, ela é uma construção social. Então hoje nós temos o Instituto da Injúria Racial, né, previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Temos a lei contra o racismo, a 7.716 de 89. São conquistas do movimento negro, né, são conquistas. Agora, a aplicabilidade dessa lei e outra coisa, medidas restaurativas, né, que já são previstas na nossa Constituição. Então nós temos que, como buscamos uma sociedade civilizada, nós temos que buscar, através das representações e das manifestações, que essa injustiça que tem desdobramento, né, a escravidão, é um golpe covarde e que deixou uma profunda marca na sociedade brasileira, né, e responsável, acredito eu, por grande parte dessa desigualdade que nós vivemos, e principalmente do racismo que nós vivemos de forma velada ainda. Então, a OAB ela tem essa obrigação de se fazer com que as instituições
respeitem a lei e façam-se cumprir. A propósito disso, qual é a diferença? Existe muita confusão, né? Nós dois sabemos, mas vamos explicar para os espectadores da TV Três Poderes, qual a diferença entre a injúria racial e o racismo, o crime de racismo e o crime de injúria racial. Inclusive, uma das queixas do movimento, e muitas vezes quando nós vamos... Hoje existe uma delegacia especializada para registrar crimes desse teor, mas uma das dificuldades é justamente registrar, fazer o BO, o que é injúria e o que é racismo. A injúria racial, a injúria tem a ver com xingamentos da pessoa, né? Então a pessoa é um indivíduo ali que está sendo atingido. Seu nego preto fedorento, isso é injúria. Isso é injúria. E já a questão, é pessoal. E já a questão do racismo, ela tem uma ideia coletiva, não é? Como recentemente eu estava olhando umas decisões, uma pessoa foi condenada por se autotitular skinhead e nas redes sociais tá chamando ódio contra negros, judeus, paraibanos, nordestinos, né? Enfim. Então, assim, e aí o que eu vejo o que é importante trabalhar é essa questão mesmo, de que o racismo, a Lei 7.716, ela vem a contemplar essa ideia racista coletiva de que a população negra é inferior, que a população negra não tem capacidade, que a população negra... Essa é a ideia racial. Agora, os agentes de Estado, tanto a polícia quanto a justiça, né, todo o aparelho judiciário e policial, eles têm consciência disso, tanto dessa diferença e do que representa essas leis? Olha, João, você como militante sabe que nós temos um caminho longo a percorrer e tem sido percorrido. Eu percebo que hoje existe, né, na formação das forças de segurança, todas elas sejam policiais civis, militares e outros agentes, os direitos humanos, né, o conhecimento dos direitos humanos, porque nós sabemos que na década de 60 e 70 tinha alguns quartéis que tinham frases, né, falando, olha, negro parado é suspeito, correndo é ladrão, né? Então a gente tem um movimento denuncia isso. De lá para cá nós tivemos avanços. Hoje eu percebo o seguinte, que existe essa formação. Inclusive eu estou participando de uma formação no dia 24 e 25 de novembro. Nós vamos estar fazendo um seminário sobre direitos humanos e força de seguranças aqui no Detran, com o apoio da Secretaria de Segurança. Na verdade, é uma iniciativa da Secretaria de Segurança, onde a gente vai estar destacando essas questões. Porque existe hoje a formação, existem protocolos. Hoje, né, nós já temos essa intervenção. Não é o ideal ainda. E outra coisa, as pessoas têm que ser sensíveis. Não basta só se falar que o racismo é crime, ter consciência, né? Precisa ser sensível, né? Exatamente. Porque isso o racismo institucional é um das vertentes do racismo muito forte, a gente vê não só na polícia, mas no atendimento médico em geral, em que se considera, por exemplo, mulheres negras grávidas, prestes a dar luz, que elas podem esperar porque elas, né, são menosprezadas que as demais, né? E como é que funciona todo esse racismo institucional? Na verdade, até, como eu te falei, é uma questão de processo. Nós hoje temos o Disque Racismo, que estamos tentando implementar de forma efetiva, mas basicamente eu acredito que tanto a Ordem dos Advogados quanto as instituições, nós temos que trabalhar com as denúncias. Hoje as pessoas que se sentirem vítimas e forem vítimas, elas não podem se calar e elas têm que procurar as instituições e os canais para que a gente possa estar apurando. Olha, como que o cidadão pode fazer essa denúncia? Ele pode procurar, por exemplo, a Comissão de Direitos Fundamentais do Gama? Com certeza. Você tem um telefone? Temos, o telefone é o 3354-6936. Ok, você vai ver aí, né? E, exatamente. É possível que no momento de imediato não consiga falar com algum dos membros, mas deixa o recado que nós retornaremos. Uma secretária sempre atende esse número. Ok. E em relação às denúncias é o seguinte, nós não podemos nos omitir. Quando a questão racial acontece, quando o crime acontece, quando a injúria ou o próprio racismo acontece, já é a materialização do que nós sabemos, que o Brasil é racista e muitas vezes o racismo é velado.
O que nós precisamos? É sensibilizar as pessoas, tentar de maneira preventiva mesmo, fazer debates, fazer diálogos, empoderar as pessoas no sentido de que elas denunciem. Toda denúncia, ela pode proceder ou não. Então, se terá a ampla defesa, contraditório, se vai escutar as duas partes, logicamente, se caracterizando um crime de racismo ou injúria racial, nós iremos, enquanto comissão, prestar a consultoria, porque, na verdade, nós temos uma alimentação na atuação. A gente não pode atuar para o indivíduo. São questões coletivas que nós podemos. Por exemplo, o racismo, o Ministério Público, tomando conhecimento, ele tem que agir independente de que as pessoas envolvidas queiram ou não. Já a injúria racial, ela depende da pessoa fazer o registro, né? Mas mesmo assim estamos dispostos a sempre estar prestando consultoria, né? E alguns casos são de advogados particulares, outros casos a comissão pode estar ali ajudando. Ok. Olha, se você, toda a sua atuação como ativista, capoeirista, participa de trabalhos em comunidades, enfim, você agora está enveredando aí pelo caminho da produção cinematográfica, vamos dizer assim, audiovisual, né? Você está produzindo um documentário chamado Nossos Direitos, que trata justamente dessa questão do racismo institucional. Fala um pouco pra gente sobre esse documentário. É verdade, né? Nós estamos, eu e o Lucas Rafael, que ele é o produtor, eu sou o co-produtor. O Lucas Rafael é o... É o produtor é o videoartista. Videoartista, é o diretor do É o diretor. E na verdade nós estamos aí plagiando o Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E uma câmera na mão. Então é um documentário, logicamente, que a gente tem, o custo é baixíssimo, né? Nós não temos o apoio do Simpro, temos o apoio da OAB, mas é uma coisa feita a baixo custo, mas tem um formato de 25 minutos, porque nós temos a intenção que ele possa participar de festivais, e ele vem denunciar isso. São várias falas, onde nós tentamos fazer um trabalho interdisciplinar, entre vários saberes, né? Então nós pegamos a fala da atual secretária de Segurança, Márcia Alencar, pegamos a fala de um representante do Legislativo, que hoje é presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é o Ricardo Vale. Pegamos uma fala de um representante federal, do Distrito Federal na Câmara, que é a deputada Érica Cocai. E também o Beto, que é o vocalista de um grupo da Ceilândia, sobrevivente de rua, que recentemente foi vítima de agressões e supostamente por conta do racismo institucional, né? Está sendo apurado isso. Temos a fala de representantes do judiciário, temos uma banda de rock também para falar sobre a música, né? Também como uma transformadora, né? Divulgadora dessas ideias, né? Progressistas. Então, na verdade, nós estamos fazendo isso, é um documentário modesto, mas que na verdade tem um objetivo de, depois de pronto, levar esse documentário para os estudantes da escola pública onde eu atuo e apresentá-lo como um começo da discussão, né? Isso. Legal. Então, agradeço aí, Alisson, a sua presença aqui com a gente, muito boa. E você acessa aí o nosso site, www.3poderesbrasil.com.br, e até a próxima.